Oi, gente, sejam bem-vindos à parte de neuroquímica. Na verdade, vocês já devem ter visto a parte mais básica, introdutória, talvez alguns sistemas de neurotransmissores. E agora a gente vai ver as catecolaminas, tá bom? Bem-vindos, primeiramente, é claro, à terceira Olimpíada Paraense de Neurociência. Meu nome é Luiz Carlos Monteiro, é meu primeiro contato com vocês. Eu sou biólogo, mestrando em Neurociências e Biologia Celular, e faço parte do Laboratório de Neurologia Tropical. E vou estar agora caminhando com vocês para a gente entender um pouco quem são as catecolaminas, como elas são sintetizadas e o que acontece quando elas são liberadas nas fendas sinápticas. Bom, eu espero que não tenhamos muitas dúvidas, mas se a gente tiver, vocês podem mandar um e-mail aqui para luiz.monteiro@icb.fpa.br ou doluiz@outlook.com, que são 2 e-mails meus, pelos quais eu vou estar tirando as dúvidas. Se vocês quiserem, vocês podem mandar uma mensagenzinha lá, que quando eu tiver tempo eu respondo, tá bom? Pode ser a coisa mais besta, mas pode mandar aqui pro e-mail que eu tiro a dúvida. Ah, não entendi tal parte, se quiser pode tirar um print do slide que está aparecendo, que eu pego e tiro as dúvidas todinhas, tá bom? Se for uma curiosidade também, posso tirar. Eu vou estar aqui agora com vocês com catecolaminas e volto depois em neuroquímica da retina. Para essas duas aulas, vocês podem tirar as dúvidas nesses 2 e-mails. Além disso, claro, faço parte da LANEC, da Liga Acadêmica de Neurociência e Comportamento, que está promovendo essa Olimpíada aqui para vocês. Bom, parabéns por estarem aqui e desejo sorte a todos. Vamos começar, então? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Primeiro, uma introdução sobre quem são as catecolaminas, por que elas se chamam catecolaminas, né? O que tem na estrutura química delas que faz com que elas tenham esse nome. E então, a gente vai ver as catecolaminas em si, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina. Tá bom? Então, bora lá, né? Primeiro, essa introdução. Quem são as catecolaminas? Elas se chamam catecolaminas porque aquelas três, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, todas elas possuem um grupo catecol. Por isso que elas se chamam catecolaminas, olha só. Que é esse carinha bem aqui. Esse daqui é o grupo catecol. Bora dar só uma olhada nele para a gente conhecer ele melhor. Essa é a fórmula química dele. Primeiro, ele tem 6 carbonos. É só contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos. Só 4 deles estão livres aqui, ligados a hidrogênio. Então, nós temos 6 carbonos, 4 hidrogênios. E ali, olha, 2 carbonos estão ligados a 2 grupos hidroxila, ou seja, 2 grupos OH. Esse daqui, então, é o grupo catecol, que define as catecolaminas. Agora que vocês já conheceram ele, já podem trocar um WhatsApp com ele, a gente vai ver da onde que as catecolaminas vêm, tá bom? Mas gravem esse carinha aqui, porque ele é importante, que se você vê ele na estrutura química de um neurotransmissor, você já pode... você já tem uma pista de que aquela substância química é uma catecolamina. Bom, então de onde que vêm essas catecolaminas? Elas vêm de uma outra substância química que nós chamamos de aminoácido, um tipo de aminoácido, e esse aminoácido é a tirosina. A tirosina é um aminoácido que é produzido pelo nosso próprio corpo, mas que também pode ser adquirido por meio de alguns alimentos, como, por exemplo, ovos, feijão, algumas frutas secas, como o próprio café, ou então algumas amêndoas, e principalmente o leite. Então, ter uma boa alimentação, ter uma alimentação saudável, já é suficiente para que você tenha tirosina no seu corpo. Além disso, é claro, o nosso próprio corpo nos dá tirosina.
Então, é aquele aminoácido que a gente tem tanto no nosso corpo, mas a gente também pode conseguir com uma alimentação saudável. Então, nessa quarentena, tenha uma alimentação saudável para poder ter a tirosina ali e o nosso sistema nervoso está funcionando bacana, tá? Esse daqui, a partir da tirosina, na verdade, é que as catecolaminas em si, elas vão ser sintetizadas, ou seja, elas vão ser produzidas. Como elas vão ser produzidas a partir da tirosina, a gente chama a tirosina, então, de um precursor. Ou seja, ela é o primeiro nessa cadeia de produção das catecolaminas. Por ela ser primeiro, precursor. Aqui na estrutura química dela, vocês podem ver que ela não tem um grupo catecol. Ela não é uma catecolamina. Veja só que aqui está faltando só uma hidroxila para que a tirosina tivesse um grupo catecol, mas ela não tem. Tem aqui um grupamento amina e um grupamento carboxila. Mas não precisa gravar muito isso aqui não, mas só saber que o precursor das catecolaminas é esse aminoácido que é a tirosina. A partir da tirosina, acontece uma reação química que transforma ela em outra substância química, que é a dopa. Perceba que a única diferença entre essa estrutura química da tirosina e essa daqui da dopamina é a presença do grupamento hidroxila aqui. Essa simples mudança na estrutura química da tirosina faz com que ela tenha outro nome. Então, nós chamamos ela de dopa. Não é a dopamina que eu falei ainda agora. Essa daqui é uma substância intermediária entre a tirosina e a dopamina. A dopa ainda vai sofrer uma transformação, que vai tirar um grupo carboxila bem aqui, ó, e transformar ela em dopamina. E assim surge a primeira catecolamina, de verdade, não simplesmente uma substância intermediária. A dopamina, por si só, também sofre transformação, que transforma ela em noradrenalina. E a própria noradrenalina sofre uma transformação química que transforma ela em adrenalina. Vejam que tanto a dopamina, noradrenalina e adrenalina possuem uma substância padrão, um grupamento padrão. Que grupamento é esse? O bendito grupo catecol. Está aqui ele, ó. Como a dopa não é usada como neurotransmissor, a gente só considera a dopamina, noradrenalina e adrenalina como as catecolaminas. Vocês estão aqui apresentados, isso aqui é basicamente um resumão da aula. Bom, vem aqui da tirosina, transforma-se em dopa. A dopa, uma substância intermediária, é transformada em dopamina, a dopamina em noradrenalina e a noradrenalina em adrenalina. Nessa ordem, lá dentro do neurônio. Tá bom? Agora a gente vai ver isso um pouquinho mais de forma mais detalhada. Se tiverem dúvidas, não se esqueçam de mandar. Então, bora lá. Bora ver da onde que surge a dopamina, como é que aquelas mudanças ocorrem, né? Quem são as outras substâncias químicas que transformam a tirosina em dopamina. Então, bora lá. Vocês já viram aqui a tirosina, já estão apresentadas a elas. Ela é o quê? Um precursor, isso mesmo, parabéns, muito bom. A tirosina é o precursor das outras catecolaminas. Sem a tirosina, a gente não tem as outras catecolaminas, tá bom? O que acontece na estrutura química dela para que ela se transforme em dopa? Ela ganha um grupamento hidroxila. Quem faz isso é uma enzima que se chama tirosina hidroxilase. A tirosina hidroxilase, que a gente apelida ela bem aqui de TH, ela
adiciona um grupo hidroxila na tirosina. Quando ela adiciona um grupo hidroxila na tirosina, a tirosina muda de nome e ela se transforma em dopa. Essa pequena mudança transformou ela em dopa. Lembrem, e eu estou batendo nessa tecla, que a dopa é uma substância intermediária entre a tirosina e a dopamina. Tá bom? Percebam aqui que o que essa enzima faz está escrito no nome dela. Ela mexe aqui com a tirosina, tá vendo? Tirosina hidroxilase, ela mexe com a tirosina. E ela adiciona um grupo hidroxila. Então, se você ler o nome da tirosina hidroxilase, você já vê o que ela faz. Ela mexe com a tirosina, adicionando o grupo hidroxila. Se ela faz isso, ela muda o nome da tirosina, então transforma ela, nesse caso, em dopamina. Então, o que vai fazer com que a dopa se transforme em dopamina? Outra substância química, outra enzima. E essa enzima tem outro nome, obviamente. Ela se chama dopa-descarboxilase. Bora ver o que ela faz pelo nome dela? Ela mexe com a dopa. Então, a gente já sabe que essa enzima mexe com a dopa. E ela descarboxila a dopa. O que é descarboxilar, entre aspas? É retirar um grupo carboxila. Perceba bem aqui, ó, que na dopamina não tem mais o grupo carboxila. Então, a DDC, apelidado aqui, né, retira um grupo carboxila da dopa, transformando ela em dopamina. E, obviamente, se vocês virem isso numa prova, é só ser lógico, né? Qual é a diferença dessa estrutura química para essa daqui? E dessa daqui para essa daqui? Assim a gente mata a charada de o que essas enzimas aqui elas fazem. Não precisa se matar para decorar o nome dessas enzimas, mas é importante que a gente saiba que elas têm funções específicas e elas modificam estruturas químicas, dando outros nomes para essas estruturas químicas. Tá bom? Deu para entender aqui? A dopamina produzida, ela já pode ser utilizada como neurotransmissor desde que ela esteja dentro de uma vesícula. Ou seja, ela entra numa vesícula, ali no neurônio pré-sináptico, e estando numa vesícula, essa vesícula pode liberar o seu conteúdo no terminal sináptico, liberando a dopamina. E a dopamina é importante porque ela tem alguns papéis. Aqui eu tenho o GIF do Calton, porque, primeiro, a dopamina tem uma função de regular o nosso humor, e outra função super importante da dopamina é o movimento. É necessário que existam neurônios dopaminérgicos, ou seja, neurônios que liberam dopamina, para que áreas do nosso cérebro relacionadas ao movimento sejam ativadas. Então, se vocês quiserem lembrar mais ou menos o que a dopamina faz, lembre desse GIF do Calton aqui, que ele está feliz, com um humor bacana e se movimentando. Para exemplificar um pouquinho por que a dopamina está relacionada com a doença... Já estou dando spoiler. Por que ela está relacionada com o movimento? Por exemplo, na doença de Parkinson, em que há déficits motores, a gente tem problemas em neurônios dopaminérgicos que não conseguem ou produzir dopamina ou tem problemas de desenvolvimento, que a gente chama de doença neurodegenerativa. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aqui e vamos passar adiante, tá bom? Como que... Olha aqui, ó. Bora fazer uma revisão do que a gente acabou de ver, só que de uma forma um pouco mais ilustrativa, e saber como é que essa dopamina é recaptada e como ela é degradada. Eita, já não estou mais entendendo nada, né? Vocês devem estar falando aí. Mas calma, a gente vai acompanhar essa figura aqui devagarzinho e a gente vai entender tudinho. Bora lá. Opa. Ah, tá. Aqui, olha. Aqui a gente tem a tirosina, que ela é transformada em dopa por qual enzima? A tirosina hidroxilase.
ela que transforma a tirosina em dopa. Aqui está L-dopa, porque isso tem a ver com a estrutura química dela, mas não vem ao momento a gente explicar isso. É só saber que a tirosina se transforma em dopa e a dopa depois em dopamina, pela a dopa descarboxilase. Enfim, é isso. Tirosina, dopa, dopamina. Essa aqui é o comecinho da síntese de catecolaminas. Como eu falei, a dopamina precisa entrar numa vesícula. Tá vendo? E para entrar nessa vesícula, ela precisa entrar por uma portinha. E essa portinha aqui a gente chama de transportador vesicular ou transportador de vesícula. Aqui está TVMA, porque essa aqui é uma portinha específica. É um transportador de vesículas ou um transportador vesicular de monoaminas, que é o caso da dopamina. A dopamina faz parte do grupo das monoaminas. Por isso que se chama aqui transportador vesicular de monoaminas. O que é importante para vocês saberem é que isso aqui é um transportador vesicular. É uma portinha que vai fazer com que a dopamina entre na vesícula. Estando na vesícula, ela pode ser liberada como neurotransmissor para outro neurônio. Esse que a gente chama de neurônio pré-sináptico, né? Por produzir dopamina, a gente chama de neurônio dopaminérgico. E esse aqui, o neurônio pós-sináptico. E ele recebe essa dopamina, ora com quem? Com os receptores pós-sinápticos de dopamina. Eles recebem a dopamina e então causam modificações aqui nesse neurônio pós-sináptico. Toda a dopamina que for liberada aqui cai certinho em cada receptor pós-sináptico? Não. Muita dopamina pode ficar livre aqui. E então ela é justamente recaptada. Se ela é recaptada, ela vai ser recebida novamente, vai ser recaptada pelo neurônio pré-sináptico, pela célula que produziu aquela dopamina. Mais uma vez, para ela entrar no neurônio pré-sináptico, ela precisa entrar por uma portinha. E essa portinha é o transportador de dopamina. Ou seja, assim como a gente tem um transportador vesicular, a gente tem um transportador de dopamina, que é uma portinha aqui específica para a dopamina, para ela entrar de volta nesse neurônio pré-sináptico. Dentro do neurônio pré-sináptico, ela tem dois caminhos. Não está aparecendo aqui, mas ela também pode voltar novamente para outra vesícula e ser liberada de novo. Ou essa dopamina pode passar aqui, lá por essa organela que se chama mitocôndria. Passando ali pela parede da mitocôndria, ela é degradada. Quem faz essa degradação é uma outra enzima que a gente chama de MAO, que é uma monoamina oxidase, que vai fazer com que a dopamina seja degradada. Não precisa saber o que é isso aqui exatamente, só que a dopamina vai deixar de existir aqui por causa da MAO. Então lembre, é MAO porque ela está fazendo uma maldade aí. Que maldade é essa? Degradar a dopamina. É claro que ela não está fazendo uma maldade, ela está tirando o excesso de dopamina e isso é importante para a célula. Mas só para a gente lembrar, para ter um macetezinho, é que a MAO, a monoamina oxidase, ela faz com que a dopamina seja degradada. Deu para entender direitinho? Eu espero que sim, qualquer coisa volta o vídeo. E lembra desse caminho aqui, tirosina, dopa, dopamina, entrou na vesícula, é liberado. Vai para os receptores, o que não for se perde aqui, ou então pode entrar de volta na célula por uma portinha e ou volta de novo para a vesícula ou é degradado aqui na parede da mitocôndria pela enzima MAO, a monoamina oxidase. Ok, mas tá bom, a dopamina foi produzida aqui e foi liberada, mas cadê então a noradrenalina? Onde que ela é produzida?
ela vai ser produzida aqui dentro da vesícula. Então, a dopamina é produzida aqui no citosol, tá vendo? Quando ela entra aqui na dopamina, ou quando ela entra na dopamina, isso foi boa, né? Quando ela entra aqui na vesícula, ela pode produzir a noradrenalina. Mas bora ver isso com calma e com cuidado agora, tá bom? Nessa seção aqui de noradrenalina. A gente também pode chamar a noradrenalina de norepinefrina. Vocês podem encontrar isso também nos livros, se vocês forem ler um pouco mais aprofundado, e também pode estar escrito no material de vocês. Inclusive, todas essas figuras que vocês estão vendo estão lá todas bem explicadinhas no material de vocês. Não se preocupem, vocês podem rever essas figuras no material de vocês. Bom, bora lá. A gente parou onde mesmo? Na dopamina, né? Ela foi produzida e entrou lá na vesícula. Temos aqui a dopamina. O que faz com que a dopamina se transforme em noradrenalina? Adivinha só, uma enzima. Essa enzima se chama dopamina beta-hidroxilase. Gente, mais uma vez, não se preocupe com esses nomes enormes, só se preocupem em saber o que elas estão fazendo aqui, tá bom? Leu esse nome? Dopamina, quer dizer que vai mexer aqui com a dopamina, vai brincar com a dopamina, vai fazer uma transformação na estrutura química dela. Beta-hidroxilase. O que uma hidroxilase faz? Ela adiciona um grupo hidroxila. Então, o que a DBH vai fazer, né? O nosso apelido para ela. Ela vai adicionar um grupo hidroxila. Bem aqui, olha, onde eu estou marcando. Tá vendo? Que essa é a única diferença entre a dopamina e a noradrenalina. Essas diferenças pequenas são super importantes na neuroquímica do cérebro. Esse é basicamente o caminho que faz com que a dopamina se transforme em noradrenalina. Difícil? Não, né? Bora ver isso lá na célula. Olha o caminho aqui. A gente já conhece esse caminho. Temos a tirosina. A tirosina foi transformada em dopa. Aqui está um nome chato dela, que é um nome grande, tá bom? Que é dihidroxifenilanina. Não precisa saber esse nome. Chama ela de dopa mesmo, que todo mundo chama de dopa. Da dopa, a dopa passa a ser dopamina, por ação de uma enzima que a gente viu lá, que é a dopa-descarboxilase, mas não precisa se ater a isso. Sim, tirosina dopa dopamina. A dopamina entra na vesícula por uma portinha, que é um transportador vesicular, e lá dentro da vesícula acontece aquela reação química que eu mostrei para vocês. Uma enzima vem aqui e transforma a dopamina em noradrenalina ou norepinefrina, por isso que aqui está NE. Estando feita a noradrenalina aqui na vesícula, ela pode ser liberada como neurotransmissor, sendo captada aqui por receptores adrenérgicos, que é como chamamos os receptores de noradrenalina, ou então ela pode ser recaptada aqui, ó, entrando por uma portinha de volta para a célula, pelo neurônio pré-sináptico, por um transportador de norepinefrina ou um transportador de noradrenalina. Adivinha só, ela pode ou voltar de novo aqui para a vesícula, ou ser degradada pela MAO, aquela mesmo, que degrada todas as catecolaminas. Então, ela degrada tanto a dopamina quanto a noradrenalina e também degrada a adrenalina, que ainda nem foi produzida aqui. Percebam que a única diferença entre esse esquema aqui da noradrenalina e adrenalina é que a dopamina aqui foi transformada em noradrenalina. O resto é tudo a mesma coisa. Não mudou nada, tá vendo? A recaptação e degradação, a síntese, recaptação e degradação da noradrenalina é muito parecida com a da dopamina. A única diferença é que elas mudaram de nome bem aqui, mudou de identidade. E é claro,
vão ter funções diferentes. Mesmo tendo pequenas diferenças, essas pequenas diferenças mudam as funções, e que vocês podem até ver em neurofisiologia, tá bom? Feito isso, qual é o próximo passo? É a transformação dessa noradrenalina em adrenalina. Aquela que vocês já conhecem bem, que já está na boca do povo, entre aspas. Porque todo mundo fala de adrenalina, né? O que a gente vai ver depois? É que a noradrenalina ela vai ter que sair dessa vesícula para se transformar em adrenalina. Bora ver isso com calma de novo, que nem a gente fez com a noradrenalina. Chegamos aqui na adrenalina, ou epinefrina, tá? Não é espinafre, é epinefrina. Chegamos aqui na adrenalina. Tá bem aqui a noradrenalina, que foi onde a gente parou, nosso último passo, no último slide. A noradrenalina, ela vai sofrer o quê? Uma mudança na sua estrutura química feita por uma enzima. Estamos cansados de saber. Só precisamos saber quem é essa enzima. E essa enzima é a fentolamina N-metiltransferase. Nome maravilhosamente grande, mas ela não vai fazer muito estrago aqui não. Ela também só vai adicionar um grupo. E esse grupo aqui é um grupo metil. Bora ver onde que ela adiciona esse grupo. Bem aqui, olha. Perceba que na estrutura química da noradrenalina, o nitrogênio aqui está ligado a dois hidrogênios, formando um grupamento que a gente chama de amina. O que é a PNMT, a fentolamina N-metiltransferase? O que ela faz? Ela adiciona um grupamento metil nesse grupamento amina. Ela adiciona um CH3 bem aqui, olha. Ela adicionou um grupo metil, só que esse metil não, ele se ligou no grupamento amina. Então, esse nitrogênio que estava ligado a dois hidrogênios vai se ligar simplesmente a um agora, e a outra ligação dele vai ser com o grupamento metil. Essa é a mudança da estrutura química da noradrenalina para transformar ela em adrenalina, através da fentolamina N-metiltransferase. Tá bom? Nada muito difícil, né? O que aconteceu aqui foi que adicionou um grupo metil. Só que a gente tem, na ciência, uns nomes um pouquinho difíceis, mas eles não são difíceis porque a gente gosta de dificultar a vida de vocês. A gente usa esses nomes porque eles já dizem pra gente a função dessas enzimas. É só um pouquinho difícil de entender às vezes. Espero que, entretanto, vocês tenham entendido que a diferença entre a noradrenalina e a adrenalina é a presença desse grupamento metil. Como eu falei para vocês, a produção da adrenalina é feita fora da vesícula. A noradrenalina aqui é produzida dentro da vesícula, né? A dopamina se transforma em noradrenalina ali dentro de uma vesícula, mas a adrenalina só pode ser produzida no citosol, justamente porque essa enzima aqui, a fentolamina N-metiltransferase, ela só está presente no citosol, ou seja, ali fora da vesícula. Então a noradrenalina precisa sair da vesícula, né? Ser transformada por essa enzima em adrenalina, e então a adrenalina deve ir para uma vesícula e ser liberada no terminal sináptico. O resto é a mesma coisa das outras catecolaminas. Ela sai, é liberada, entra lá nos receptores, o que sobra é recaptado e ele entra por aquela portinha, que é um transportador de adrenalina, e pode ser degradado ali justamente pela MAL. Tá bom? Então, a produção da adrenalina é no citosol. A importância da adrenalina é que ela está relacionada a situações de luta ou fuga, que são situações que você está
utilizando muito o seu sistema cardiovascular, correndo, mesmo que não seja uma corrida Naruto, ou então que você está ali com medo, ou você se assustou com alguma coisa, a adrenalina é liberada no seu corpo, e no nosso corpo nós temos receptores pra caramba de adrenalina, então ela faz um funcionamento de várias partes do nosso corpo para que a gente esteja preparado ou para lutar ou para fugir, ou para enfrentar o problema ali ou para dar uma fugida dele, entendeu? Bom, chegamos finalmente na última catecolamina. Nós vimos a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina. Feito isso, já sabemos quem são as catecolaminas. Antes de ir embora, bora dar uma revisada? Aqui nós temos a tirosina. A tirosina, se vocês lembrarem lá, ela é o precursor de todas as outras catecolaminas. Ou seja, ela é utilizada para a produção das outras catecolaminas. Por isso a gente chama ela de precursor. Ela é um aminoácido. Isso mesmo, muito bom, vocês lembram de tudo. A partir dela é produzida uma substância intermediária importantíssima também. Sem dopa não temos as outras catecolaminas. E a única diferença entre a tirosina e a dopamina é que há a presença de uma hidroxila. A partir da dopa é produzida a dopamina, que é como uma dopa, só que tiraram aqui o grupo carboxila dela, tá vendo? Então ela se transforma na dopamina, a primeira catecolamina. A dopamina vai para dentro de uma vesícula lá no neurônio pré-sináptico e ela é transformada em noradrenalina. Essa noradrenalina, em tecidos específicos que requerem a produção de adrenalina, ela sai dessa vesícula, encontra uma enzima e essa enzima transforma a noradrenalina em adrenalina. A diferença entre a dopamina e a noradrenalina é a presença de um grupo hidroxila e a diferença entre a noradrenalina e a adrenalina é a presença de um grupo metil, um grupo CH3. Aqui nós temos, então, a presença do grupo catecol, da dopa à adrenalina. Mas como a dopa não é utilizada como neurotransmissor, nós consideramos somente dopamina, noradrenalina e adrenalina como as catecolaminas. Deu para pegar aí? Gente, eu fui bem devagarzinho explanando cada passo, batendo nas teclas que tinha que bater. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho, tá bom? Assim, obrigado por terem assistido essa aula. Se tiverem alguma dúvida, eu reitero que vocês podem mandar tanto para o e-mail doluiza@outlook.com quanto para o e-mail luiz.monteiro@icb.fpa.br. Eu vou estar respondendo vocês por lá, tá? O que for melhor para vocês, vocês enviam. E, reitero aqui para vocês, fiquem em casa, só saiam se for extremamente necessário e cuidem dos grupos de risco para que eles não saiam e se arrisquem aí fora. Fiquem com saúde e desejo uma boa prova. Vejo vocês na aula de neuroquímica da retina.